Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao 11º episódio do Faria Nova Lima. Antes da gente começar, eu queria apresentar aqui o nosso patrocinador, a Sowing Partners. A Sowing é uma boutique de negócios que trabalha com CFO as a Service, é um serviço de consultoria financeira. Faz também valuation e M&A. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, né, que atuou e passou por várias fases do serviço que a gente presta. E nós vamos falar aí bem de cada etapa. Valeu, turma. Vamos que vamos, né não, Bruno? Vamos que junto vamos. aí, 11º. Boa noite, né? A gente tá gravando aqui à noite, cada um assiste no seu horário, mas boa tarde e bom dia também. Estamos aqui com a presença ilustre do Pedrão, Pedro Israel, um amigo nosso, grande empreendedor daqui de Minas, né? De Bom Despacho, né, Pedrão? É natural de Bom Despacho. Bom Despacho, BH, terra do calçado. Cara, na verdade, minha família é numa cidadezinha que chama Araújos. Sim, Que lá é próximo. perto ali de Bom Despacho, mas eu nasci em Bom Despacho. Sim. Bom. Então é isso. O Pedrão é um empreendedor e programador que cofundou o Melhor Plano, um site de comparação e ferramenta de economia que foi vendido para a Melius, a primeira startup brasileira a abrir o capital. A Melius também é uma empresa aqui de BH. E o Melhor Plano, né? Essa empresa de sucesso que o Pedro criou, cofundou junto com o sócio, né? O Felipe Birro. Eles chegaram a vender então para a Melius. Seja bem-vindo, Pedro. E pedir para você se apresentar aí para a galera e falar um pouco aí dessa experiência e também do que aconteceu antes, Boa. o que te levou a chegar nesse case de sucesso. Boa. Primeiramente, cara, obrigado aí pelo convite, Bruno e Cristiano. Meu nome é Pedro Israel. Minha ideia aqui, pessoal, é falar um pouco da história e da experiência que eu tive, né, nesse processo como empreendedor. Estou empreendendo aí desde 2011 na área de tecnologia. Como o pessoal já adiantou, e criou uma empresa que não deu certo, quebra total, depois começando de novo, numa dificuldade muito grande. A empresa cresceu muito, né, que foi o Melhor Plano. A gente teve um crescimento orgânico aí que a gente conseguiu alavancar muito a empresa. Você está com quantos anos, Pedro? Estou com 40. 40? Ué, então tá novo para tanta experiência, tá doido. Ainda tem muita história para escrever ainda. Tem. Com certeza. Então, vou falar um pouco do que foi essa experiência, né? Então, o Melhor Plano chegou aí a ter mais de 50 funcionários, a empresa faturando bem e gerando caixa, né? Que é uma raridade na parte de tecnologia, sempre gerou caixa. E como é que foi esse processo nosso aí também de venda do negócio, né? Então, para mim, pessoalmente, né, que saiu da uma perrengueira danada aí depois da primeira quebra, depois para construir, né, começar a construir patrimônios, é uma história que eu posso... Vamos começar então por essa história, na ordem cronológica. O que você acha, Pedro? Você que manda, Isso cara. foi o que, mais ou menos 2011? Foi mais ou menos 2011. Você saiu da FMG, fez automação. Não, na verdade, Você fez ciência da computação, né? Ciência da computação. Sim. E o Melhor Plano em si, minha história como empreendedor em si começou em 2011, mas em 2011 eu já estava trabalhando aí, eu formei em 2002, eu nem lembro as datas direito, mas... não, formei em 2002 eu entrei, acho que eu formei em 2007. Deve ter sido. Deve ter sido. 40 anos, né? Isso acho que mesmo. eu formei em 2007, foi isso. Acho que eu já estou esquecendo até o ano que eu formei. Mas eu trabalhava como programador, um monte de gente trabalhando trabalhava dentro da TAM, que foi adquirido pela Accenture na época, então eu tive um pouquinho dessa experiência do que era um M&A ali como funcionário na época. Mas eu fui fazer o mestrado fora, consegui uma bolsa, né, do Erasmus Mundus, fui para fora, e como eu quebrei esses vínculos, né, que eu tinha aqui, foi a época que eu comecei a pensar em empreender. Então essas coisas, na verdade, foram acontecendo. Assim. Para onde você foi? Olha, eu fui em 3 países, saca? Que era um consórcio de universidades. E eu fui fazendo um semestre em cada universidade. Fiz um semestre, um na Espanha, um na Itália, um na Suécia, e voltei e fiz minha tese de mestrado na Espanha. Mas você estudou mesmo? Porque geralmente Erasmus é meio farra, né? Cara, o meu era bolsa, né? E eu tinha que ter nota mínima. E... eu tinha que entregar mesmo. Mas, velho, te olhando
cronologia para trás, a experiência valeu muito mais do que qualquer tipo de conteúdo, né, que eu peguei. Pelo menos eu aprendi bem contabilidade, foi uma das coisas, na verdade, que mais me ajudou aí, depois empreendendo, que eu já fui fazendo o mestrado mais na área de negócios. Então, contabilidade ajudou muito, alguns princípios de marketing ajudaram, mas o conteúdo não foi o grande... Foi o diferencial, Foi o não. diferencial, Foi não. viver, Apesar então. de ter passado em universidades muito boas. A gente passamos ali por exemplo, a Politécnica de Milano, que foi uma das que eu estudei lá, é uma das referências na Itália de tecnologia. O KTH na Suécia é uma das referências de tecnologia na Europa inteira também. Falava inglês em cada uma Falava delas? inglês, falava inglês. E o KTH é o pessoal do Spotify de lá, da universidade. Ó, legal. Então, mas a experiência foi mais interessante, assim. E aí de lá eu comecei a empreender, queria montar, isso era mais ou menos 2010, a gente estava com o tablet tinha acabado de ser lançado, e eu falei, cara, tem uma oportunidade. E a gente montei, né, já lá junto com o pessoal que estudava comigo lá. Então era eu, um italiano, uma espanhola e um mexicano. Que a gente começou a formular a ideia de uma startup que seria para fazer livros digitais no tablet, então, para criança, né? Então a gente ia pegar conteúdo que já existia, né, de histórias e tornar essas histórias interativas, né, com o personagem falando, com narração. Isso era Livo Books, né? Esse O era nome da Livo empresa. Books. E como é que é a historinha da espanhola lá, que ela era Então, filha... a espanhola, ela era ilustradora, e ela era filha, como se fosse aqui, filho do Maurício de Souza, saca? De um cara muito famoso na Espanha, que era filha, não, o avô dela. Era neta. E com desenhos que todo mundo lá conhecia, assim, da televisão espanhola lá. E ela que começou ali, mas a história já começa assim, eu falo, ela começou com muita coisa errada já desde o princípio, assim. Eu não tinha muito conhecimento de uma estruturação de startup, obviamente. Eu falo que se a gente começar a empreender, eu acho que o primeiro ingrediente que tem é uma certa inocência, saca? Você tem que achar que tudo vai dar certo e uma certa ignorância, que você faz a menor ideia do que você está fazendo, né? Assim, porque se você souber, eu não sei se você encara. se você encara por completo, não. Então, você sempre acha que tudo vai dar certo até você começar ali a encontrar os problemas. Aí eu acho que o segredo ali também é não sair fora cedo. Não desistir. Né? Não desistir cedo. Né? Mas depois a gente pode entrar no detalhe do que isso significa na prática. Né? Mas a empresa lá já começou bem errado, assim, porque na época, não sei se você for lembrar, assim, a gente estava logo depois da crise de 2008, a Espanha estava muito mal. Foi um dos países mais afetados pela crise, né, do subprime. E o Brasil bombando, que boom de commodity, Lula 1 bombando, tudo no Brasil estava a visão internacional muito positiva, muita liquidez, né, no país, muito dinheiro dentro do país. E eu falei, cara, eu tô aqui, Para eu não startup, tenho... né, principalmente. Na época até que não, acho que assim, na época era tudo, infraestrutura. Tudo, assim, a cultura de startup no Brasil, né, ela é ainda muito incipiente. Acho que foi uma das coisas assim que eu cometi muito erro no começo, até por falta de conhecimento mesmo, sabe? E eu participo sempre, cara, de programas igual esse aqui, mentorias, eu faço mentoria pessoal quando eu vejo que eu consigo contribuir, que faz sentido. Porque, cara, eu quebrei a cara demais, então, que eu puder, né, passar um pouco para frente, a gente passa. Igual muita gente ajudou a gente também no começo. Muita gente ajudou a gente. Sim. O que foi o fator principal, os fatores principais para Livobook não prosperar? Assim, ela teve vários fatores. Isso eu tava falando, assim, ela já foi concebida de uma maneira errada, assim, porque quando eu estava com esses sócios lá, e eu falei, cara, só eu que larguei o emprego, eu acho que eu que estava mais maluco mesmo, porque eu larguei o trabalho que eu estava fazendo lá na Espanha, falei, vou dedicar 100% a isso.
E ao mesmo tempo eu falei, cara, não faz sentido eu estar aqui, eu vou voltar para o Brasil, vai ser muito mais fácil eu capitalizar lá do que capitalizar aqui. E então é, eu vim para cá, rapidamente eu achei um investidor anjo que estava interessado, como eu falei, assim, estava com Uhum. muita liquidez, o mercado muito incipiente, muita gente querendo investir em app, né, que estava bombando assim na época. E aí o investidor anjo entrou. No momento que eu falei que vinha o Brasil, o italiano já saiu fora. E a espanhola e o mexicano falaram que ia seguir. Ia seguir, depois a gente via como é que a gente ia estruturar a empresa posteriormente. Mas no momento a gente ficou negociando contrato com o investidor, tal. O investidor foi na Espanha, encontrou o pessoal. E aí na hora de assinar o contrato, todos os dois falaram, cara, não vamos seguir. E ficou só eu, sacou? Uhum. E o investidor virou para mim e falou, olha, eu estou conversando com você, estou negociando com você, vamos fazer esse negócio nós dois? Vamos embora. E aí já foi 50% da empresa embora na, no, no, A no, primeira no foi ato. essa aí, então, né, cara? No ato. Então, assim, teve muitos elementos, né? Então, assim, o que isso significa na prática? Significa que eu vendi 50% da empresa na fase pré-geração de receita. Certo. Então, isso gera vários problemas para uma empresa de tecnologia. O principal, se a gente for olhar do ponto de vista de concepção do negócio mesmo, significa que não tem margem de erro, sabe? Então, Uhum. assim, qualquer erro de rota, qualquer novo financiamento que for necessário ali porque a empresa não gera caixa, você já perdeu o controle da empresa por completo. Então, você não vai conseguir trazer investidor externo, saca? O investidor hoje de tecnologia, que hoje é até muito mais estruturado que na época aí, ele não vai assumir uma empresa onde que o sócio, numa fase tão inicial, já né, o sócio principal já é minoritário, sabe? Então, Uhum. porque você tira as estruturas de incentivos para o negócio funcionar. Então, você não vai conseguir trazer venture capital, você não vai conseguir trazer outras participações profissionais ali para o negócio. Eles não compram o controle, né? Você tem Não que. compra controle, não. É. Não nessa fase. Uhum. Não nessa fase. Numa fase muito mais adiante. E então, assim, a empresa não gerava caixa nesse período aí. Uhum. É, Então, esse foi um ponto. Vender esse uma foi um ponto. participação grande muito cedo. Muito cedo. Porque, assim, se a empresa tivesse começado a gerar caixa e deslanchado com geração de caixa na fase inicial, você consegue contornar isso de alguma maneira. Por isso que eu estou falando. Você não tem margem de erro. E o Uhum. mais natural de uma empresa que está começando é ter um monte de erro. Isso é o Uhum. mais natural. A rota não dá certo, você precisar corrigir, precisar reestruturar. Então, isso já tirou essas margens de estruturação. Então, esse do ponto de vista de estruturação da empresa já começou errado. O outro ponto, que aí até dentro das atividades da empresa, né? Se você for pegar meu background, até esse momento da vida, eu tinha trabalhado como programador. Uhum. E eu entendia de algumas etapas de desenvolvimento de produto, como é que o design trabalha junto com a parte de software, mas isso era o que eu entendia de fato. O que eu tinha ganhado de conhecimento ali da parte de negócio ainda era muito teórico. Eu Uhum. não tinha trabalhado de fato dentro do mercado com business mesmo. E então, o que naturalmente aconteceu com a empresa? Um foco enorme em cima de produto. Então, eu passava horas estruturando. Cara, pra você ter ideia, eu queria fazer um produto muito bonito. Então, esse era o foco que eu tinha na minha cabeça. Eu lembro, nesse período, assim, eu peguei todos os curta-metragens de animação que foram lançados no Brasil. Assisti praticamente todos, os curtas de 20, 15 minutos, nos festivais, né? Você consegue acessar isso online. Uhum. Achei uma empresa muito boa de São Paulo, que eu gostava demais da arte que o pessoal fazia. Falei, beleza, componente de software eu sei resolver, eu vou associar com essa empresa para resolver o componente arte. Então, o produto que a gente começou a fazer era um produto muito bonito mesmo. Uhum. Então, e com a experiência do investidor que entrou, ele vinha da área de calçados, então ele não entendia também da estruturação de tecnologia.
mas ele tinha muita experiência tanto com a parte de negociação, né, com a parte de licenciamento de marca. Uhum. Isso é muito comum, né? Tipo assim, você vai fazer um calçado da Disney, você vai... É um mercado... Eu não conhecia esse mercado, é um mercado gigantesco. Tenho certeza que a Disney ganha muito mais dinheiro licenciando o uso da marca dela para inúmeros produtos do que, de fato... Vendendo bilhete no atividade parque. principal, né? Eu não sei os números da Disney. Eu também. Eu não sei os números em detalhe, mas suponho que é bem relevante. Que é relevante. Sim. Então, como o produto era muito bonito e o investidor tinha experiência, tinha os contatos, abriu muitas portas muito rápido. Então, a gente, antes de ter algum tipo de produto de sucesso nosso interno, a gente conseguiu fechar com a Discovery Kids. E outra coisa, o mercado tinha acabado de começar. Então, ninguém estava fazendo. Então, a gente provavelmente foi um dos primeiros a bater na porta da Discovery e falar, olha, eu queria licenciar o conteúdo, né, que a gente fazia do Doc, né, que é um cachorrinho, quero licenciar o conteúdo do Doc para fazer aplicativo. A ideia, o que a gente vai fazer é um livro interativo, a gente pega conteúdos que você tem e a gente transforma isso num livro interativo para vender via App Store. Então, foi muito rápido esse processo. Então, a gente, em termos de produto, a empresa foi bem. Assim, ela conseguiu ter... Cara, eu lembro que, por exemplo, quando a gente lançou esse aplicativo Doc, a gente teve 120 mil downloads em 3 semanas. Isso para um mercado muito incipiente. Assim, a quantidade de usuários de tablet no período nem se compara ao que é hoje. Assim, nós estamos falando aí de 2011, 12. Então... muito menor. Nesse muito momento menor. aí o time era de quantas pessoas? Era time pequeno, um time de 5, 6 pessoas por aí. Eu programava muito nesse período, muito. E não tinha ninguém no comercial. Não tinha ninguém no comercial. Então, e aí, o que é? Se você for pegar, por que a empresa quebrou? O que era o modelo de negócio? Fazia o produto, colocava na App Store, tinha alguns produtos gratuitos e um produto pago. E aí gerava uma receita, às vezes gerava, às vezes não gerava. Então, assim, não tinha uma concepção clara. Como que eu adquiro um cliente? Quanto me custa para adquirir um cliente? Quanto, na média, esse cliente me gera de receita? Qual que é o funil, né, meu processo de vendas que eu estou executando? Então, eu vou trazer ele para o produto gratuito, como é que eu trago ele para o produto pago? Como é que é esse processo? Quais são as taxas de conversão de cada etapa? O que eu preciso fazer para mover ele ali em cada etapa? Eu nem sabia o que era um funil de vendas nesse período, sabe? Não tinha a menor ideia. E não tinha ninguém no meu time que sabia também, não. Então, fazer um desenho bonitinho então, e pronto. E aí isso abria portas e abriu um monte de portas interessantes. Porque, às vezes, dava um pico muito grande. Quando que a empresa ganhava dinheiro? A única coisa que eu descobri a empresa, quando ela aparecia lá, se você for entrar na App Store, você vai ver que tem lá em cima, assim, tem lá os aplicativos promovidos. Uhum. Como o produto era muito bonito, às vezes a Apple promovia. Ela pegava de uma marca conhecida. Então, fazia muito sentido. Pensa que a Apple ainda estava estruturando o produto tablet. Não era um produto totalmente consolidado. Então, tinha um produto de uma marca conhecida, bonito e tal. Eles colocavam um destaque ali. No momento que ia para o destaque, os números saíam ali de números horríveis para números razoáveis. Então eu falo, pô, o que é o meu modelo de negócio? Meu modelo de negócio é viajar para São Paulo a cada 2, 3 semanas, ir lá conversar com o pessoal da App Store, falar o que eu estou fazendo. Era o que eu fazia. Só que, assim, é um negócio totalmente fora do meu controle, saca? Tipo, eu conheci, né? Fiquei até frequente de conversar lá com o gestor da App Store Brasil da época. Funcionava, porque eu mostrava para ele o que a gente estava fazendo, o que eu estava trazendo de marcas novas. E promovia, no momento que promovia, gerava receita. Não promovia, não gerava receita. Então, assim, o ponto não tinha modelo de negócio. Não tinha gestão comercial nenhuma. Não tinha uma gestão de processo de venda. Sim. Porque quando a gente fala de gestão comercial, assim, às vezes dá para entender que alguém ali pegando o telefone, ligando, fazendo um processo de visita. Não, não tinha um processo de vendas, não tinha um fluxo de vendas, de monetização. Acho que, vou falar de monetização, que acho que é até um pouco mais amplo do que um processo comercial tradicional. Né? E no momento que eu fui me dando conta disso, assim, a coisa já estava ficando muito tarde. Né? Então, assim, os anos passando
uns 2 anos de empresa, e o estresse interno que já foi gerando essa falta de caixa, a gente comendo caixa de investidor, e o estresse interno ali foi crescendo, sabe? Então, foi chegando num ponto que a coisa não funcionava. E chegou num ponto que assim, a empresa consumiu o caixa inteiro. E eu lembro que nessa época a gente foi para uma feira e a gente começou um contato com a Warner. E assim, essa é a minha cegueira ainda da época. Assim, é até engraçado eu pensar nessas coisas hoje. Eu achava que o problema não era o problema que eu não tinha um processo de venda, porque eu nem sabia que isso existia, eu não sabia que isso era importante, como é que isso funcionava, né? Eu achava que o problema o mercado brasileiro ainda é muito pequeno, que de fato era, comparando, né, com outros mercados. E eu preciso entrar no mercado maior, eu preciso ir para os Estados Unidos. Esse era o que estava na minha cabeça. Aí a gente começou a mostrar os números, porque os números eram expressivos para a época, apesar de eu não ter um modelo de uma empresa sustentável, a empresa ganhava um tanto de prêmio fora do negócio, porque tudo que eu apresentava, era tecnologia, os produtos bonitos, então chamava atenção. Então, que é muito diferente do Melhor Plano. O Melhor Plano não ganhou prêmio de nada, já ganhou algumas coisas por performance, mas a Liver Books era sexy, saca? O melhor plano O Melhor Plano nunca foi venda. sexy, saca? Nunca foi. Focado em resultado, né? Focado totalmente em resultado. Foi o extremo oposto, assim. E a gente começou essa negociação com a Warner para fazer todo o conteúdo da Warner nos Estados Unidos. E aí nós estamos falando assim, Superman, Scooby-Doo, todo o conteúdo ali todo o conteúdo que a Warner tem um braço gigantesco ali. Sim. Então entrava Superman, entrava o Scooby-Doo, a gente fez um livro interativo do filme do Godzilla, que junto com o lançamento, que eu falei, até comentei com o Cristiano, foi a época que eu descobri que eu estava quebrado. Só que no meio desse caminho, a empresa estava indo assim, tinha mês que gerava receita, tinha mês que não, porque dependia, né, se a App Store promovia a gente ou não. Não tinha um fluxo contínuo, não existia não existia um domínio ali do processo de vendas. Então, era uma coisa meio aleatória. E aí a gente começou com o Warner, eu falei, cara, vou ter uma das melhores marcas do mundo de conteúdo no melhor mercado do mundo. Isso estava na nossa mão. E eu falei, isso aí agora o negócio vai. Então, só que dessa negociação que foi apalavrada, então a gente começou um contato na feira, depois a gente fez uma negociação lá no estúdio da Warner. Foi acho que a única vez que eu fui no estúdio da Warner. Então a gente apalavrou, negociamos como é que vai ser, como é que vai ser a estruturação do licenciamento de conteúdo, como é que a gente vai dividir a receita, como é que fica isso para cada um. E só que do momento que foi apalavrado lá com o executivo até isso virar um contrato assinado, foi um processo de mais de 9 meses. Por quê? A gente estava muito cedo no mercado. Apesar da Warner fazer licenciamento para todas essas marcas, eles nunca tinham feito licenciamento ainda nesse formato de livro interativo, porque a gente estava pegando todos os gibis, as coisas da Warner, vídeo, filme, e transformando as histórias que já existiam num livro interativo. Então, eles não tinham um contrato para isso. Então, até o jurídico da empresa do tamanho que é, mesmo sendo uma empresa americana, que normalmente as coisas andam mais rápido. Foram 9 meses. A gente cheguei a achar que... E o Pix, nada. Nada. Na época nem era Pix. Não tinha nem Pix. O DOC. O TED. Swift. Aí 9 meses lá na vaca magra. E aqui o negócio, assim, andando, só comendo caixa. Eu acho que, assim, das memórias que eu tenho, assim, a empresa chegou a ter umas 16 pessoas e reduziu para 8, para 6, uma coisa assim. Que já foi um negócio muito difícil. E eu cheguei a achar que a Warner não ia fazer. Só que no momento que ela fala, a gente conversar, não, tá saindo, tá para sair, a empresa indo pro buraco.
acabou o caixa da empresa. E aí o investidor falou, olha, eu tenho que pôr mais caixa. Ele falou, só se vocês garantirem na física. Eu falei, bora. Então, assim, a falta de juízo é muito grande, saca? Tipo, eu não tenho... Pensa o cenário. Eu não tenho um processo de venda adequado. Uhum. E... Sozinho, né? O único... Não, nessa época o Luiz Guilherme tinha entrado já tinha entrado. Sim, ele entrou nessa fria aí também. entrou. Nessa fria que eu falo Alô, Guilhermão. Então aí a gente fez uma dívida com o investidor. Falou, olha, eu não ponho mais caixa na empresa, só se for com aval seu, aval, garantia sua. Garantia pessoal. E eu falei, beleza, vambora. E obviamente passou esse tempo, e aí a gente chegou o contrato da Warner, falou, beleza, agora nós vamos reestruturar isso aqui, vamos mudar vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Aí eu, pegando o negócio do Godzilla, eu lembro, cara, o orçamento de marketing, de um lançamento de um filme de Hollywood é um negócio monstruoso. E a gente pegou para lançar o livro interativo do Godzilla, acho que semana seguinte. Que a gente lançou o filme, depois acho que semana seguinte a gente colocou o livro para vender. Eu não vou lembrar os números exatos, mas o que eu tenho de memória, tipo assim, fizemos um negócio, tá bonitinho, provamos, tá, e colocamos no ar e gerou, tipo, $3.000. Que isso? Não, mas você vendia na loja lá nos Estados Unidos. Na loja lá nos Estados Unidos. Uhum. Esse título, né? Porque os outros a gente vendia aqui, Discovery a gente vendia Brasil, América Latina. Cada livrinho era quanto? Era R$1,99, R$3,99, era por aí de dólar, né? Uhum. E aí vai pôr $3.000. Aí eu lembro de dirigir e falei, cara, tô quebrado. Foi a hora que eu tive a constatação final. Agora eu aceito. Tô quebrado. Devendo. A mãe. E aí isso deveria ser mais ou menos ali, meio de 2014, mais ou menos. Eu falei, cara, a gente ficou tentando salvar a empresa da forma que dava. Como a gente tinha produtos legais, assim, né? Você pega e brinca com o produto. A gente conseguiu vender, mais como prestação de serviço, né? A gente tinha uma plataforma já de produção e aí a gente vendeu para uma das maiores editoras, né, britânicas, pegar conteúdo deles e fazer o processo, mas aí como serviço, não como geração de receita. Pagamento, né, em pounds, então assim, ajudava bem, mas é um negócio que não tinha escala, entendeu? Tipo assim, a gente conseguia fazer essa venda, sustentava o time aqui, mas, se eu fosse vender outro projeto, eu tinha que contratar outro time. E eles vendiam na loja deles? Não, eles faziam outros esquemas, né? Tipo assim, cara, vendiam uma revistinha e aí você tinha um acesso para você dar... Para ter o interativo. Para ter o interativo junto, entendeu? Era um esquema diferente. Que faz muito sentido, saca? É mais para agregar valor para o produto que eles já têm. Só que aí, cara, a gente, eu tô com a estrutura de uma empresa de startup, agora eu vou virar uma empresa prestadora de serviço, saca? Eu preciso mudar a estrutura da empresa para isso fazer sentido. E as tensões internas já estavam, assim, não tinha como mudar a estrutura na altura do campeonato, entendeu? Sim. Então, eu segui na empresa até o final do ano, que foi final de 2014, e aí eu falei, cara, se eu não achar uma solução até dezembro, eu tenho que parar, entendeu? O Guilhermão já tinha espirrado? Não, ele seguiu ainda. Ele ainda tentou, seguiu uns 4, 5 meses ainda, depois que eu saí. Mas e a dívida, só? Como é que você pagou? Não, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. E aí, não, e a dívida era uma grana, assim, que eu nunca tinha feito na vida, entendeu? Tipo, eu nunca tinha guardado esse dinheiro na minha vida. Não era grana astronômica. A garantia era moral, né? Você não garantia era moral, não era real. Eu nem tinha real. Não tinha como executar, não. Vai executar o quê? Sei lá, nem tenho o que executar. A roupa do corpo.
E aí, na verdade, eu tenho algumas dúvidas ainda. Eu acho que foi meio que uma lição também, saca? Tipo, cara, Sim. esse período É, me mudou completamente como empreendedor. Uhum, Completamente. Talvez até como pessoa em alguns aspectos. Porque foi um período muito difícil. uhum, Muito difícil. Porque assim, hoje a gente fala brincando que as coisas acabaram dando certo depois para frente. Mas foi um período, para mim, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Acho que tem alguns períodos difíceis da minha vida, esse foi um deles. Cara, eu trabalhava desde o terceiro período da faculdade como programador. E o programador ganha bem, velho, desde sempre, né? Tipo, tô no é, estágio. Então, assim, eu nunca tive perda de grana na minha vida, saca? E nesse período, cara, velho, eu fiquei, antes de sair, eu fiquei, tipo, 9, 11 meses sem tirar R$ 1 da empresa, porque a empresa não tinha dinheiro para tirar. uhum, E tinha que pagar os funcionários, porque se não tinha como eu reduzir mais a equipe. E se a empresa parasse, acabava, saca? Então, assim, já tinha voltado para casa dos meus pais. É, cara, minhas despesas eram mínimas das mínimas, né? E e como é que fica o emocional então, nessa? pesadíssimo, cara, Ah, pesadíssimo. É, Uma das lições que eu tive nesse período, eu falei, cara, se eu não quebrei, eu não surtei nesse período, não surto mais não, velho. você aguenta Né, mais? não tem, eu acho que eu não consigo pensar num cenário mais difícil, saca? Uhum. Assim, profissionalmente, né? É, Acho que eu tive, tive, profissionalmente. tive outros cenários difíceis a nível pessoal, mas profissionalmente Foi o mais pesado. não tem como descer para baixo disso. Eu acho difícil. Tem nada a Não, dever. dá para Sempre quebrar. tem, né? É, sempre Sempre, Sempre tem, sempre tem, sempre sempre. tem, Dá tem. pra sempre quebrar tem, mais feio. sempre tem. É. Se eu não, por exemplo, cara, Não, e eu você ainda quebrou financeiramente, cara. Você não é, quebrou moralmente, entendeu? Muita gente não, quebra, faz, mas faz, passa faz perto. coisa errada. Você não fez coisa errada, você Não, estava pois tentando é, acertar. é, É, então, é. né, e isso talvez contribuiu, né? E com certeza contribuiu ao aprendizado para você criar a melhor plano. Conta pra gente aí. Então, e aí foi dentro desse cenário, né? Então a empresa saiu por completo, saiu endividada. Uhum. Assim, e a falta de grana é falta de grana no nível, cara, não tem dinheiro para pagar cartão de crédito, não tem dinheiro para sair, não tem dinheiro para nada. Tipo, cara, É, tô aqui na casa dos meus pais, não tem. Porque você fala assim, dá para ser pior. Eu tinha a casa dos meus pais para ficar. é verdade. Sempre dá para ter um cenário pior. Uhum. Mas para mim foi um cenário muito difícil. Acho que da realidade que eu vivia e para onde que eu fui, foi bem difícil. E então, assim, minha ideia inicial era voltar para o mercado como programador, que era a coisa que eu fazia bem, sempre me dei muito bem, né? Tinha facilidade em liderar a equipe, facilidade em fazer código também. Então, eu falei, eu vou me estruturar. Como eu tô com uma dívida mais alta, eu tinha que trabalhar para fora. Esse era o meu raciocínio. Cara, eu falei assim, vou arrumar alguma coisa em algum país que é fácil de ir, tipo Canadá, uma coisa que fala inglês bem, né? Já tinha passado esse período fora. Meu inglês evoluiu muito nesse período. Uhum. Eu falei, olha, esse é o plano Plano A. racional. Saca? O racional é esse é o plano correto, que seria, ó, ter uma dívida, tô ferrado, preciso me estruturar economicamente, depois que eu me estruturar, eu volto a empreender. Essa era o racional. O que acontece na prática, eu falo que é esse negócio da irresponsabilidade. Eu acho que todo empreendedor tem disso, e de um otimismo muito grande. Né? Então, assim, é uma inocência do processo. Aí, cara, eu acho que o pessoal fala muito de quebrar, como se fosse um negócio tranquilo, é muito difícil. Emocionalmente, é muito difícil emocionalmente. É romântico, É né? O povo romântico. acha assim, ah, é Ah, lindo, eu quebrei é, depois. é muito Mas é difícil. pauleira, E é bicho. muito pauleira. E eu acho que a maioria. Eu conheço alguns que depois voltaram para o mercado e ficaram, cara, nunca mais mexo com isso na minha vida. Né? É, E aí acaba virando uma certa perda de tempo. Né? Se você for. é. É um período que, na verdade, você jogou. Você só queimou, deixou de ganhar, queimou dinheiro no lugar de construir, né? Uma coisa para a vida. Apesar de eu achar que nunca é, porque você sempre. Alguma coisa você aprende. O que você carrega para frente gera alguns atalhos depois. Mas a reflexão que eu fiz, assim, cara, o melhor uso
que eu poderia fazer de todo esse processo era começar a empreender de novo. E essa foi a reflexão que eu fiz, assim. Só que depois que a emoção passa um pouco, saca? Porque no momento que você está muito destruído emocionalmente, é muito difícil você ter um raciocínio assim, né? Você fica meio querendo, cara, eu preciso voltar a ganhar dinheiro o quanto antes. Você chegou a aplicar para a empresa, né? Cheguei. Eu comecei a pegar uns freelas, foi o que também me deu uma segurada. Peguei uns freelas, aí conseguia pegar um freela, por exemplo, às vezes eu peguei um freela para fora, entendeu? Aí recebe em dólar. Aí eu falei, cara, consegui agora me segurar uns 4 meses. E aí começa a ter raciocinar um pouquinho melhor, né? Sim. E aí, cara, esse foi o raciocínio que eu fiz. Outra coisa que eu ficava muito assim, cara, o que eu prefiro? Eu gosto mais de programar ou eu gosto mais de empreender? Que era outra reflexão que eu ficava fazendo, assim. Eu sempre gostei muito de programar, programa até hoje, gosto de... Apesar de, assim, mesmo no melhor plano, já não entrava em nenhum projeto, porque senão atrapalhava os projetos. Mas gosto de brincar, sabe? E aí, eu falei, cara, eu quero voltar a empreender. Eu acho que é a melhor aplicação que eu faço de todo esse processo que eu vivi, é a melhor coisa que eu faço. É o melhor uso que eu faço disso. Só que é um negócio totalmente incerto, né? Então, aí eu chamei o Birro, que era foi meu sócio, né, do Melhor Plano, que a gente construiu o Melhor Plano juntos. Eu estava com algumas ideias, e o Birro, ele era gestor da Funsoft, né, da aceleradora de empresas ali, onde que o Livobook estava incubado. Então, trocava muito figurinha com ele. Da prefeitura. Ah, tá. E eu não sei nem se a Funsoft está ativa ainda. Eu não tenho, tem pouca notícia. Acho que ele funciona. E assim, atualmente não tenho certeza, mas... do ponto de vista de pessoas, assim, foi muito bom, sabe? Assim, acho que várias dessas coisas, o mais importante foram as pessoas que eu conheci, muito mais do que conteúdo, processo e tal. Porque, cara, na hora que você vai para a guerra mesmo, o conteúdo, o processo, às vezes você vai aprender na pele mesmo. E então, eu conheci o Birro lá e já estava muito com esse raciocínio. Falei, cara, eu preciso de alguém que tem outra visão da empresa, né? Que é a visão mais comercial, mais ali para a gente... Porque não... Pô, o Livobook era... Todo mundo tinha a mesma cabeça, entendeu? Tipo, todo mundo entendia de software, todo mundo entendia... Então já foi o primeiro aprendizado que você colocou em prática. Foi, cara, um sócio complementar. Eu preciso de alguém que me ajuda com as coisas que não foram bem, né? Na Livobooks. E o Birro, ele tem esse perfil, né? Então, a gente trocava muita ideia e ele, mesma coisa, né? Disse, cara, tô querendo voltar a empreender. Ele teve também, saiu da empresa, que montou um negócio que não deu certo, depois montou a aceleradora lá dentro da Funsoft e tava querendo voltar a empreender. E falei, cara, vamos fazer... Tô com algumas ideias aqui, vamos fazer umas entrevistas, que essa era outra coisa, por exemplo, o Livobooks lá, cara. Era um produto para criança, eu não tinha filho, eu não conversava com nenhum pai. Então, assim, eu fazia um negócio que... Da sua cabeça. Da minha cabeça. Que é completamente equivocado, né? Tipo, sem nenhum ponto de contato com o consumidor real. Então... E não apareceu um para te falar isso na época. Cara, é isso que eu tô te falando. Assim, hoje aparece um negócio tão óbvio, né? Sim. Porque eu acho que isso é muito falado. Na época, cara, isso não era tão trivial, assim, os processos não eram tão claros, o processo de desenvolvimento de produto para startup, esse processo de discovery, não, né? total. Não era tão claro que em BH, pelo menos, né? Talvez em outros hubs a coisa já estava mais desenvolvida. Mas eu falei, cara, vamos começar a conversar com o pessoal, eu queria que você me ajudasse nesse processo. Isso era 2014. Não, já era 2015. Cara, eu não parei uma semana, velho. Eu saí da operação, então esse processo que eu fui passando foi dentro ainda da Livobooks, tentando ali salvar a empresa e tentando ver o que eu vou fazer quando virar o ano, que foi a data limite que eu coloquei para mim, sabe? E eu não parei uma semana. Eu viajei Natal, Réveillon, voltei e falei, cara, eu tô quebrado, tô devendo, eu preciso andar rápido. Então, não tem tempo a perder. A primeira coisa, você começou através de um parceiro, você falou, vamos fazer um negócio aqui, você e o Birro, né? Mas não tinha ainda a ideia. Não, ainda não tinha. Aí vocês eu tinha algumas ideias que eram até mais na área de software.
E eu chamei ele para me ajudar mesmo com o processo de validação, saca? Uhum. E a gente discutindo ali, assim, meio que, vamos ver o que que rola, saca? Sem um compromisso grande ainda. Um pouco parecido com a fase que eu tô hoje. Não tem compromisso com nenhuma ideia ainda nesse Uhum. momento. E aí a gente começou a visitar algumas empresas e fomos discutindo uma das empresas que a gente visitou, que era uma fábrica de software, ele fazia software para gestão de telefonia para outras empresas, né? Porque principalmente para gestão de time comercial, né? Se for pensar nessa época, que era 2015, você ainda tinha uma estrutura de plano de telefonia muito complexa, né? Você tinha, você tem tantos minutos e aí você tem ligações grátis para a mesma operadora, Uhum. você tem tantos minutos para ligação, né, no mesmo DDD Uhum. e É Para gratuito se for do fixa de operador. graça, para. exatamente, era uma complexidade gigante. E aí eu lembro que nesse período, assim, eu estava na pindaíba danada, uma das coisas que eu vi que eu estava fazendo era revisando minhas contas. E eu lembro de ter pego minha conta de celular e falei, cara, eu não entendo a minha conta, eu não consigo entender, assim, minha conta tinha 10 páginas. E eu ficava lá, poxa, eu não sei o que eu vou fazer. Aí tinha esse software, a gente comecei a discutir, eu e o Bill começando a discutir, o Bill falou, cara, eu tô trocando o plano lá de casa também, tô achando muito ruim. Chamei uns consultores lá, cada um fala uma coisa nada a ver. Eu falei, cara, esse problema parece interessante, assim, porque é um problema de economia, muita gente tem, não tem nenhuma solução Sim. no mercado. Então, será que faz sentido a gente fazer isso que o pessoal está fazendo para outras empresas, a gente fazer para o consumidor, para B2C, né, para o consumidor final? Eu falei, cara, parece que é uma coisa interessante. Nisso, com essas outras ideias que eu estava tendo, essa é uma parte interessante. Eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de me manter, né? E aí eu apliquei para o Startup Chile. Só que Uhum. eu não apliquei com a ideia do melhor plano, não, saca? Eu apliquei com essa outra ideia, porque eu nem tinha, a ideia do melhor plano ainda não existia no período de aplicação de lá. E aí eu liguei pro Bill e falei, Bill, aqui, eu já fiz aqui o edital inteiro aqui, posso pôr seu nome, velho? Eu só preciso que você grava um vídeo aí de 30 segundos, falando o que você quiser falar aí de sua vida aí. Eu falei, não, beleza, top. E eu mandei, assim, tipo assim, o que era... Despretensioso. que era a minha intenção? Eu falei, cara, eu vou mandar pro Startup Chile só para eu entender o processo, para depois eu fazer direito semestre que vem, entendeu? Essa era a minha Só intenção. explicando para a galera, o Startup Chile, né, é um programa do governo chileno. Isso. Era um problema do governo chileno para ajudar nesse processo da fase inicial de estruturação de uma nova empresa. Uhum. Depois a gente teve o CID aqui em Belo Horizonte, que foi inspirado no Startup Chile. Sim. E você teve outros programas também. Esse do Chile, a turma da Melis também foi lá, não Foi foi? também. Ah, Inclusive, a foi na gente... mesma época? Não, eles foram anteriores a gente. Aham. Inclusive, aí a gente foi aprovado no Startup Chile no meio desse negócio. Eu falei, cara, eu não me aprovaria. Eu não sei que esses caras são muito doidos, cara. Mas assim, porque a gente já, tanto eu quanto o Bill, já tinha uma experiência relevante como empreendedor, né? Então, apesar da gente não estar com uma coisa muito clara de Aquele geração de negócio de receita, comprar a equipe, né? Não vai ter. exatamente, faz sentido também. Você Assim, investe na pessoa, né? ainda mais nessa época ainda, né? Então, assim, a gente estava numa etapa ainda mais incipiente do mercado, né? E aí a gente foi conversar com o pessoal da Amélis, meio de dica, assim, o pessoal estava ainda com... A Amélis ainda era um escritório de 50 pessoas nesse período. Sem Ali saber que vocês iam vender Não para fazia a menor ideia. Fomos lá trocar ideia, tipo assim, cara, como é que foi a experiência de vocês lá no Chile? Valeu a pena? Vale a pena ir? Porque, cara, pô, tem que largar tudo aqui, né? Mudar pro Chile por 6 meses. 6 meses. E ganham um catutu, né? Exatamente. E qual que é a contrapartida lá? A contrapartida você tem que dar algumas palestras na universidade lá, meio que divulgar conhecimento sobre o processo de startup internamente lá. Acaba que algumas pessoas ficam no Chile também. Sei lá, eu chutaria que uns 5%, talvez 5% das empresas acabam ficando por lá. Uhum. Porque o Chile não é um lugar muito ruim de operar, não. Sabe? Principalmente operar na América Latina não é um lugar ruim, não. Então, a gente fez esse processo. fez esse processo, fomos aprovados, fomos para lá, só que aí a gente começou a formatar a ideia do melhor plano, e só que a gente foi aprovado com outro negócio, que era um negócio B2B, que tinha nada a ver, sabe? E aí a gente falou, cara, como é que a gente faz? Vamos para o Chile, chegando lá, solta a bomba. A gente assina o contrato, chama o pessoal para conversar. Assinamos o contrato, a gente fez isso, só que a gente
a gente fez um processo relevante. A gente conversou, entrevistando tantas pessoas, chegamos a essa conclusão. Fizemos entrevista do Melhor Plano também. Melhor Plano, a gente foi para a praça ali da Savassi, que na época, né, você tinha ali uma loja da Vivo, agora não tem mais, mas tinha uma loja da Vivo, uma loja da Oi, uma loja da TIM, uma loja da Claro. Das operadoras. Uma em cada esquina ali da praça. E aí a gente ficava entrevistando a galera que entrava na loja. Assim, um processo totalmente diferente como é que foi ele, Books. O pessoal entrava na loja, aí na hora que estava saindo, a gente chamava o pessoal para conversar, para entender, como é que você escolheu o seu plano, quem que te indicou, por que você escolheu, tentando entender o processo de decisão, né, de cada pessoa. Uhum. E aí a gente foi para o Chico e falou, olha, rodamos esse processo de validação aqui, achamos fraco, rodamos esse aqui, achamos quente. Nós vamos fazer isso aqui. Se vocês quiserem expulsar a gente entende. Mas assim, o que a gente fez? Pô, a gente sabe que não é um programa do governo, não é uma burocracia danada. Aí o pessoal, beleza, pode... Vai indo aí. Vai... Toca o pessoal aí. deu um voto de confiança. Então, para mim, então, assim, a nível pessoal, foi fundamental, sabe? Porque, cara, me deu uma fonte de renda mínima. Uhum. Uma dignidade, né? Cara, eu consegui bancar as coisas para conseguir, de fato, focar no negócio, saca? Se eu tivesse aqui, provavelmente eu ia estar intercalando, fazer alguns freelancers para fazer uma grana. E ele te dá esse valor e você que se vire lá. Ou também você providencia local de moradia. Tudo. Não, você se vira. Você se vira. Entendi. Tem um valor total, empresa, pessoa física, tudo junto. Exatamente. E assim, a gente fez uma casa lá brasileira lá, foi uma experiência foi muito Outras boa, empresas, tudo junto. A gente dividiu com o pessoal do Biocop, que hoje mudou de nome, né? Chamam o Oba agora, estão gigantes. O pessoal do Pedrão e a Roberta a Roberta acho que está até no México agora, tocando a operação de lá, viraram empreendedor ideia, o pessoal. Legal. E a gente morava junto, né? Assim, a turma nossa sempre foi bem, né? Assim, em geral, a galera que a gente entrosava nesses programas. Então, para a gente foi bem importante, sabe? Para mim, pessoalmente, foi mais importante, mais a nível pessoal, sabe? Mais do que... Mas o networking foi muito bom. Lá que a gente conheceu o Artem, que era um dono de um SaaS, um ucraniano dono de um SaaS. E ele que ensinou para a gente posicionamento do Google, como é que fazia, porque a gente não sabia nada. Uhum. Mas assim, o Melhor Plano ele foi construído com uma mentalidade completamente diferente. Completamente. Então, assim, era totalmente focado em resultado. Então, o que a gente estava tentando fazer? O software não deu certo primeiro, obviamente. Porque a gente achava que a gente fazia? Eu tenho essa complexidade para saber minutos da operadora, tal, vamos fazer um software que calcula isso para mim, pega a conta de telefone, calcula para mim, nesse mês você ligou tantos minutos para Oi, tantos para tal, tantos para a tua operadora. Se você quiser trocar de plano, na Oi o melhor plano para você é esse aqui, na Vivo o melhor para você é esse. Então, assim, totalmente customizado com o perfil do usuário. Uhum. Que para o usuário, para o consumidor, é muito melhor até do que a solução que a gente cresceu o melhor plano. Só que a gente fez isso, a gente chegou... Pra você ter ideia, na fase inicial, cara, a gente fez o processo de validação bonitinho, então, assim, fez uma landing page explicando como é que funcionava, para você mandar ou seu login e senha da operadora, ou você mandar seus últimos 6 meses de conta de telefone que a gente analisava com o nosso software. O software era o BIR, sabe? O software, o BIR pegava lá, tinha um softwarezinho, porque senão era impossível ler a conta, mas o software só dava um resultado... consumiu tantos minutos, só fazer esse sumário, sabe? De quantos minutos de cada operador ali. E a gente começou o produto focado só em plano celular pós-pago. Então, assim, foi outra coisa também. A gente não tentou abraçar o mundo de repente, né? Assim, a gente finalizou, né? Depois que a gente foi para... Ali, quando a gente fez a venda para a Mélis, o melhor plano é muito relevante na parte de plano celular, na parte de internet banda larga. Tem até streaming, já vi lá agora. De trabalhar com, cara, mais de 2.000 provedores de internet no país inteiro. Já fazia também comparação de alguns serviços financeiros. Então, mas começou só plano pós-pago. Tipo financeiro? Tipo, o melhor cartão de crédito, comparação de contas bancárias, vantagens de cada um. Então, assim, a ideia
que a gente queria fazer. É um busca-pé dos planos, né? Exatamente. O que a gente pegar toda Bacana, a cesta de dá pra ver serviços também. relevantes que uma família contrata e Sim. ajudar a escolher o que é melhor para cada aí, para fazer mais com o dinheiro que tem. Sim. Aham. E realmente é uma confusão, cara, falar com esse call center, não é Sim. chato. Esse faz esse é o informação negócio. cruzada. Hoje é errada. difícil você Tem mentira também. cara. Os entrando caras em cada inventam, site, se tomar uma decisão é muito difícil, é Uhum. muita variável, Eu muita. falo assim, meu sonho melhor plano ali que a gente ainda não chegou lá era eu fazer um botão se eu quero trocar de plano. E alguma coisa por trás faz o processo ali burocrático para você. Fala, olha, Esse aqui é o melhor. chega o pra você. chip na sua casa, fala assim, ó, troca tal dia que tá. Não, já chega um confirmar, para você confirmar. e já- Exatamente, é uma coisa assim. Pronto. Mas tá caminhando nessa direção. O Uhum. mercado tá caminhando nessa direção. O mercado começou. A gente começou fazendo call center. Não a gente fazia o call center, mas a gente. Como é que funcionava, né? Então, a monetização. Então, o usuário vai lá, escolhe um plano, a gente escolhia esse plano para ele. E aí a gente fazia uma parceria com um pequeno representante da Vivo, um pequeno representante da Oi, e fala, olha, tem um cara aqui que está interessado nesse plano específico aqui da Oi, aqui os contatos dele para você fazer o fechamento com ele. Então, assim, o usuário já tomou a decisão de compra, sabe, nesse processo. Mas Então, no início, a meta, seus objetivos seus já era a comercialização já do era, lead? já era. Aí Só já que, desde assim. só que isso não era muito estruturado ainda. A gente estava no Chile. Né? Então, Em a algum gente... momento vocês pensaram em cobrar do usuário que entrava lá no. Chegamos, mas a gente acha. Todo teste que a gente fez era muito difícil de cobrar. Uhum. Porque é difícil para o usuário pagar por uma coisa que ele não sabe ainda se vai valer a pena ou não. Sabe? Sim. E para um mercado que, como vocês falaram, desconfiança a 1000. Sabe? Uhum. Será que é isso mesmo? Essa página aqui tem mais ou menos e tal. Mas então a gente sempre saiu dessa premissa, ó, tem que ser grátis. Uhum. E aí a gente. Eu vou atrair o cara e ganhar dinheiro de outra forma. Eu tenho que entrar no processo de venda. Uhum. E o pilar que a gente sempre colocou para a gente olha, eu sempre tenho que entregar, deixar o usuário escolher o que ele quer e entregar para ele o que ele quer. E não empurrar nada, entendeu? Sim. Esse é o pilar do processo nosso. Porque Sim. é isso que diferencia a gente para o cara achar bom. Bacana. Né? Então, só que a gente fez esse software, cara, chegou a ter 2.000 pessoas na fila de espera, porque era uma pessoa humana, né, que ficava ali, o birro, que calculava, que era o software. Era uma planilha, né? Só que a gente foi avançando no software e chegou uma hora que, de fato, foi, cara, vamos fazer um rollout agora para escalar. E aí, ou seja, você já fez diferente, só voltando aqui, que você começou o processo de venda antes do produto estar perfeito. Exatamente. O que você tinha feito errado na primeira o funil de venda foi construído antes do produto. Você vende primeiro, depois você arruma o produto. Que é o jeito certo de fazer as coisas na vida. Uhum. Como empreendedor, é o jeito certo. Porque é a parte de maior... Você vai estar sempre aderente à necessidade. Tem várias questões relacionadas a isso, mas é o ponto de maior risco. Uhum. Então, porque se fazer um produto que se conceber um produto aqui e você tornar aquele produto, a não ser que seja, sei lá, tipo a cura do câncer do produto, em geral, 99% dos produtos, você vai conseguir conceber ele não... Então, o gargalo não é criar ele, né? Não é o maior fator de risco. O maior fator de risco esse produto ele é útil, as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Então, se você consegue provar isso primeiro, a outra parte é fácil, entendeu? Tipo, Sim. A outra parte não vou falar que ela é isenta de dificuldade, mas é muito mais fácil. É muito mais fácil. É uma etapa de menor risco. Uhum. Então você tem que mitigar o maior risco primeiro. Acho que esse é o ponto fundamental da coisa, né? E aí, assim, mas mesmo assim, que a gente fez esse processo, então na hora que a gente vai fazer escala, o que a gente depara? Pô, eu tenho uma receita por lead, que ela é praticada no mercado, a gente começou trabalhando com esses programas de afiliados, que já tem lá, a TIM coloca lá no programa de afiliado, pago tanto por lead gerado. Uhum. E aí, então eu já tinha mais ou menos uma ideia das minhas taxas de conversão. Então, na hora que eu fui fazer um funil totalmente automático, e eu peço para o usuário o login e a senha da operadora, aí você tem cara desconfiado, não quer colocar. Mas nem esse é o principal problema. O principal problema você sabe qual que é o seu login e senha da sua operadora? Não. Esse é que é o principal problema.
E aí, até você lembrar, ir lá, ou então baixar resetar a senha. Imagina você entrar no seu e-mail, procurar os últimos 6 meses de conta, baixar, colocar no site. O tamanho do esforço que é esse processo. Então, não é compatível esse esforço com a receita que é gerada lá na frente. Só faria sentido se eu tivesse uma receita para o usuário muito maior do que a gente tinha nessa fase inicial. Então, isso, mesmo assim, então, a gente passou o Startup Chile inteiro construindo isso. Chegamos no finalzinho do Startup Chile e falamos, cara, quebramos de novo, porque isso aqui não dá escala. O usuário adora quem faz o processo. Mas ou a gente vai ter que levantar um cheque grande para estruturar a empresa até eu ter um processo. Ele estava rodando os clientes do Brasil, né? Estava rodando só o cliente Brasil. Ah, sim. Mesmo lá no Chile. Mesmo no Chile. Uhum. Ou então a gente tem que achar um outro processo. E aí a gente praticamente jogou quase tudo fora e falou, olha, vamos fazer o seguinte. A gente foi entendendo o mercado também. Então a gente viu o NerdWallet, que foi uma das referências muito grandes para a gente nos Estados Unidos, fazendo mais produtos financeiros, mas o mesmo princípio, saca? Eles crescendo principalmente ajudando a escolher cartão de crédito nos Estados Unidos. O Money Supermarket, que foi uma referência, uma das principais referências para a gente em termos até de visão da empresa que opera na Inglaterra, inclusive o Money Supermarket já estava com ações abertas na bolsa. Então a gente estava tentando entender como estruturar ali dentro. Então, e a parte, né, de telefonia era um dos itens que o Money Supermarket fazia. Então ele já tinha essa visão de pegar uma cesta de serviços enorme e vou ajudando a família ali a encontrar o que é melhor em diversos canais, em diversos tipos de serviço diferentes. Então a gente falou, vamos jogar esse software fora, a gente já tem um banco de dados pronto, e nós vamos montar um software para ajudar, deixa o usuário escolher o que ele quer, listar, filtrar se ele quer tantos megas, se ele quer tantos minutos, deixa ele filtrar o que ele quer. E então a gente elimina esse processo que é onde tem a maior parte da quebra do funil, que essa diferença, né, quando já sabia que era um funil, onde que estava quebrando. Já estava tratando o gargalo do funil. Já estava tratando o problema. O problema está aqui, a gente precisa eliminar isso aqui. E aí, cara, eu lembro, assim, até hoje, a primeira receita do melhor plano foi R$70, se eu não me engano, em maio de 2016. A primeira receita. Então, pensa que a gente começou a rodar um negócio em 2015. A primeira receita foi R$70. Só que quando fiz R$70, eu já sabia que eu tinha um negócio. Porque eu sabia os números, de ponta a ponta. Falei, cara, eu tenho um negócio. Agora eu preciso fazer mais do mesmo. Obviamente, a gente poderia dar um processo no muro aí, em alguma dessas etapas que a gente ainda não conhecia, né? Mas era muito claro para a gente, olha, se eu fizer isso aqui 1000 vezes mais que eu estou fazendo, eu vou gerar 70 mil. Entendeu? Tipo, tem espaço para eu fazer? Porque o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer SEO para aparecer na busca do Google. A gente entendeu como é que é esse processo. Tem espaço para eu fazer 70 mil vezes a mais do que eu estou fazendo? Tem. Então, esse é o passo que nós vamos dar agora. E a gente começou a crescer muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Então, e gerando caixa. Porque esse foi uma das coisas até positivas. Até as coisas vão acontecer, né? Uma das opções era a gente parar o processo de desenvolvimento de produtos que a gente estava fazendo. Foi, cara, vamos correr atrás de investidor, porque a gente tem um produto que o usuário gosta, mas eu não tenho caixa para sustentar esse processo até aumentar o meu ticket médio, né, minha receita média que eu gero por usuário para essa conta fechar nesse produto. Então, eu falei, cara, eu tô traumatizado, velho, não quero investidor nessa altura do campeonato. Eu falava isso muito com o meu sócio, cara, vamos fazer a empresa gerar dinheiro, velho, depois a gente vê, velho. Pelo menos gerar receita, depois a gente vê se vale a pena ou não vale a pena. Então, a empresa sempre gerou caixa positivo, a gente nunca levantou um investimento relevante. Os investimentos que a gente teve com esses programas, depois a gente teve um investidor anjo, que nessa história eu nem te contei no briefing lá, mas a gente comprou um site maior do que a gente, aí a gente fez um bem bolado, a gente comprou um site que chama Minha Conexão, isso já é muito mais para frente, que faz teste de velocidade de internet. Sim.
E aí ele entrou como investidor e a gente tinha uma opção de compra então, assim, a gente foi meio criativo no processo, porque na época o Minha Conexão era, sei lá, umas 10 vezes maior que o Melhor Plano e a gente conseguiu fazer uma opção de compra no site que era 10 vezes maior que a gente. Mas a gente vinha crescendo muito rápido, então assim, logo a gente conseguiu, logo antes, né, na verdade, do deal com a Média, a gente conseguiu executar a compra do Minha Conexão. Porque a gente foi pagando tanta comissão para Minha Conexão que era melhor estruturar uma dívida para comprar ele do que ficar pagando a comissão que a gente estava. Obviamente, você assume o risco, né? Que aquele processo vai durar mais tempo, né? Uhum. Mas... Quando vocês venderam para a Melius, vocês estavam faturando quanto, mais ou menos? em torno de 5 milhões ano. Isso eu posso falar que isso é número público. Isso é público. Isso é número público. Por quanto você vendeu, contábil, né? Você não pode falar, não. É porque assim, eu tenho os contratos de confidencialidade, né? Tá. A Melius é listada. Uhum. Então, mas foi um bom valor. Sim. Foi um bom valor. Eu vou falar o que está no Google, foi 10 milhões que receberam à vista lá. Isso foi o valor à vista e depois a gente teve... O Arnaldo, está escrito lá na matéria que tem... Se cumprisse tais condições, teria um valor a mais. Que foi significativo comparando com o valor de entrada. Com esse primeiro. Sim. Não, legal. E uma coisa importante, assim, nesse tipo de estruturação de empresa, é a equipe, né? Como é que vocês montaram a equipe, né? No momento da venda, ou no auge, chegou a ter quantas pessoas, a Melhor Plano? E como é que você montou esse time, que foi um processo rápido, né? A montagem da equipe é provavelmente, assim, uma vez que você vence essa etapa de saber que você tem uma coisa, você tem um funil de venda que funciona, né? Você consegue gerar mais receita do que você gasta, né, no processo ali, o desafio passa a ser a construção de equipe. Então, acho que você sai desse desafio inicial, que é ter uma coisa aceitável no mercado que eu consigo vender de maneira sustentável, e passa a ser, porque para você ganhar mais escala, obviamente, assim, quando a gente está falando de empresa de tecnologia, você vai contratar muito menos pessoas do que a empresa vai crescer, né? Esse é o princípio ganho de escala, né? De ganho de escala de tecnologia. Porque, assim, 100 pessoas usar o software ou 1 milhão de pessoas usar o software não é exatamente o mesmo custo, mas a diferença é marginal. O trabalho não aumenta proporcional, né? Mas você precisa começar a pensar em outras coisas, né? Como fundador, né? Tipo, quais mercados eu vou entrar. Então, por exemplo, a gente começou com um plano de celular pós-pago. Que momento que eu vou entrar em outros... Investir em marketing, galera de SEO. Exatamente. Como é que eu vou conhecer quais... Vou continuar só no canal SEO, eu vou fazer outro tipo de canal, vou fazer canal pago, em que momento... Então, você tem que começar a dedicar mais tempo para essas coisas. Então, para que isso seja factível, você precisa começar a estruturar a equipe. E essa é a parte mais difícil. Então, assim, a gente cometeu inúmeros erros. Inúmeros erros. Mas para a gente, assim, acho que a vantagem, né, do que a gente fez comparando, por exemplo, a gente nunca levantou tickets altos de investimento. Que eu acho que é um processo que você tem que saber muito mais do que você está fazendo, porque a gente fez contratações graduais, né? Então, como é que a gente foi contratando? A receita cresceu, por exemplo, a receita começou lá, R$70, começou a crescer um pouquinho. Já dá para contratar um estágio. Vamos contratar? Vamos. Contratando. Já dá para contratar um primeiro CLT. Vamos contratar? Vamos. E aí você começa a estruturar a equipe, foi pouco a pouco. Essa pessoa não está dando certo. Desliga, eu preciso trazer outra pessoa. Mas eu tenho tempo para isso. Para construir. Obviamente, assim, cada contratação errada a gente tem. Todo mundo. Conta pra gente, Pedro, a época que você teve mais problema em relação a isso. Acho que foi na pandemia, né? Sim. Foi um desafio para todo mundo. E quando foi ali na negociação com a Melis também, você teve um dinheiro para contratar, não foi isso? Acho que os erros de contratação que mais me saltam, de formação de equipe que me saltam aos olhos, assim, foi como a gente começou a posicionar no Google, o que a gente mais precisava fazer era produção de conteúdo, porque, pra você ter ideia, assim, melhor produção, 5 mil, 12 mil URLs para responder diferentes buscas que cada usuário fazia no Google. Tipo assim, fazer assim,
qual o melhor plano da Vivo em Divinópolis? Eu tenho uma página para isso. Uhum. Então existia uma produção de conteúdo muito grande. Então foi a primeira equipe que cresceu. Porque quanto mais eu crescesse, mais eu conseguia trazer o usuário, mais eu conseguia fechar esse ciclo. E o que aconteceu? No começo, beleza, tudo funcionando. À medida que a equipe foi crescendo, foi a primeira equipe a crescer, foi a primeira equipe, por exemplo, que eu perdi contato com. Eu já tinha um gerente que cuidava e não eu, entendeu? Foi a primeira equipe que eu fiz essa ponte ali. Sim, já tinha um líder ali Tinha um intermediário. líder e eu comunicava com o líder e não mais com cada um. E a gente sempre teve uma cultura assim, de tentar formar as pessoas dentro do melhor plano. Então, a gente contratava muitas pessoas, começava com estágio, muitas pessoas chegaram a ser gerente ali, né, com a medida que a empresa foi crescendo. Ou então mesmo pessoas júniores e ia desenvolvendo ali dentro. E então a gente tentava não só demitir no momento que estava muito problemático. Então, o que foi acontecendo? Um dos problemas desse time é que ele ficou disfuncional em um certo momento. Porque a gente contratou uma leva muito grande de pessoas júniores ali, todo mundo produzindo conteúdo. Todo mundo foi ganhando experiência mais ou menos no mesmo período. E aí todo mundo não queria mais produzir conteúdo, todo mundo queria fazer análise de SEO. Aí chega um momento que a produção de conteúdo estava quase nada. Todo mundo fazendo análise, todo mundo analisando, todo mundo. Então, assim, a equipe ficou totalmente disfuncional. E aí isso vai gerando alguns atritos internos, pô, eu tô aqui há tanto tempo, queria estar ganhando mais, que é natural de ter esses atritos. Sim. Por outro Mas, lado, não está tendo o resultado lá por outro lado, não está tendo resultado. Uhum. E quando você pega os números de produção mesmo, não estão tão bons. Então, e aí você precisa reestruturar, não tem jeito, saca? Tipo, e o que foi o erro nosso, cara? Deixar isso acontecer, né? Não ser claro, pô, eu preciso de tantas pessoas aqui fazendo produção e eu não consigo subir todo mundo ao mesmo tempo. Eu não consigo colocar todo mundo para fazer essa atividade, apesar da pessoa querer, falar, mas se eu não fizer, eu vou sair. Cara, alguns pessoas tem que deixar sair também, entendeu? Tipo, a gente às vezes fica querendo não, vamos ali, vamos puxar todo mundo. Sim. E aí você acaba que a equipe ficou disfuncional, entendeu? Isso precisou. E isso começa a afetar o psicológico da galera. Então, aí o pessoal está fazendo uma coisa que não queria estar fazendo. Entendeu? Então, assim, vai virando uma bola de neve o negócio. Isso foi no meio da pandemia. Então, ainda está todo mundo dentro de casa, com estresse emocional, e aí começa. Então, o negócio ficou exagerado, assim, sabe? Todo mundo reclamando, né? Tipo, tô estressado. Então, e aí a gente teve que fazer uma reestruturação, assim, acho que o processo que a gente seguiu foi mais tentar pegar quem estava mais comprado com o melhor plano e tentar, às vezes até nem eram os melhores, Tecnicamente. melhor tecnicamente, mas quem estava mais comprado com a Mais gente, alinhado. mais alinhado. Prevaleceu o alinhamento, Prevaleceu o do alinhamento que no lugar, competência técnica. e foi a melhor coisa, saca? Assim, Legal. e colocou o negócio no eixo, a coisa voltou a funcionar. Esse aí já foi um aprendizado novo, né? Que não teve oportunidade na Livo Books, que foi o caso Não, do e a gente deixou assim, dali para frente, a gente começou a deixar mais claro. Falou assim: olha, a gente precisa de tantas pessoas assim. Eu estou querendo fazer tal coisa, olha, não tem esse espaço no momento, saca? Sim. Tipo, coisa que assim, a gente discutindo que vai ser básico, velho, mas, cara, foi no processo de desenvolvimento ali da empresa. E como é que foi nesse crescimento a gestão financeira suas? E se teve apoio de uma empresa ou não? Se foi bom? Conta um pouco sobre isso. Cara, eu brinco o seguinte: no começo da empresa, eu tava nem aí para contabilidade contábil, velho. Nem aí. O que eu tinha? Todos esses números de funil, todas as despesas da empresa, a gente tinha um controle à parte, em planilha ali, pegava tudo bonitinho, colocava ali, tinha tudo, sabia quanto que estava me custando do ponto de vista operacional cada etapa do processo. A contabilidade, como é que eu tratava? Eu estava dirigindo a empresa. Como é que eu tratava a contabilidade? O contador pediu tal coisa, manda para ele as notas fiscais aí, manda para ele. O que ele classificou o lançamento das notas fiscais? Você nem olhava o trabalho dele? Nem olhava. Era empresa terceira, né? O que tá pedindo? Tem que pedir o despesa, o comprovante, isso aqui. Pega o comprovante, manda lá, não tem problema não.
Só que o que acontece? Quando a gente foi entrar num processo de M&A, e por que Mas antes aconteceu? disso, Pedrão, como é que foi? A Melios veio até vocês? Vocês Então, já é isso que eu vou estavam falar um procurando? pouco. O que aconteceu? A gente cresceu demais na pandemia. Assim, a gente já vinha num ritmo de crescimento muito grande. Que, assim, cara, tinha anos de fazendo 3 vezes faturamento no ano, 4 vezes faturamento no ano, e sem investimento, só com capital próprio, que a própria empresa estava gerando. E na pandemia foi um desses picos de crescimento, principalmente no início ali, porque, cara, pensa, todo mundo mudou o comportamento. Todo mundo mudou o comportamento. Você parou de usar o seu plano de celular e passou a usar a internet pra caramba. Foi o comportamento médio. E a gente estava no momento que a gente ia acabar de comprar o Minha Conexão, que a gente comprou a Minha Conexão para entrar no mais forte no mercado de internet de banda larga. Porque assim, a gente acha, assim, se a gente está na capital, você está acostumado a ter a Vivo, TIM, como prestadores de internet, é claro. Mas no interior do país, quem cresceu a banda larga no país foram os pequenos empreendedores ali de internet ali. E aí nós estamos falando aí de os ESPs, de 16, 20 mil provedores espalhados no país inteiro. E a nossa plataforma era muito, muito ruim, porque eu comecei só operando as operadoras nacionais, né? Então, para uma pessoa que estava no interior, a gente via isso nos números também. Então, assim, a gente via lá que, pô, cara, minhas taxas de conversão, sei lá, no interior de Minas é muito pequena. E faz sentido, porque o cara vai entrar lá, vai ver uma oferta de um plano da Oi, que é muito pior do que a oferta que ele tem do provedor local. O que ele vai fazer no melhor plano? Ele não vai fazer nada ali. E aí a gente começou, o Minha Conexão tinha milhares de provedores que já tinham relacionamento para fazer o teste de velocidade. Então, a gente, nesse bem bolado que a gente fez, o que a gente queria, uma das coisas que a gente queria era ter esse relacionamento para começar a colocar todos esses provedores dentro do menor plano. E então, assim, deu muito certo. Então, a gente teve um pico de crescimento na pandemia gigante, gigante mesmo. E a gente teve, do ponto de vista do mercado, né? Então, assim, se a gente for lembrar, cara, o governo americano foi o maior histórico de impressão de dólar da história dos Estados Unidos. Todos os países começaram a colocar muito dinheiro em circulação para segurar uma crise gigantesca. A impressão que eu tenho é que assim, foi tanto que, cara, todo mundo, os fundos, as empresas estavam com muita grana no mercado. E principalmente na área de tecnologia, porque, pô, imagina, eu sou uma empresa tradicional e eu estou na pandemia que está todo mundo fechado em casa. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Se eu não tenho canal online, de venda online ou de experiência online, eu estou fora do mercado. O mercado agora é online. Então, tudo inflacionou, né? Então, do ponto de vista positivo para a gente, a gente começou a chegar um monte de oferta de compra. Então, a gente sempre teve, como a empresa sempre gerou caixa, a gente sempre teve oferta. Sempre teve gente procurando. A gente nunca evoluiu, né, nenhuma. Escutava, o que você está pensando? Na pandemia, começou a entrar muita oferta. Mas, assim, do nível... E a gente começou a ver os múltiplos que estavam sendo praticados. Então, falando múltiplo, os múltiplos... Normalmente, uma empresa vai ser vendida ali, é um múltiplo do lucro, né, do EBITDA, ou um múltiplo da receita. Os múltiplos que estavam sendo praticados no mercado totalmente anormais. Não é normal os múltiplos que estavam ali. Principalmente para empresas de tecnologia. Então, teve um momento que eu e o Bios, a gente sentou e falou, cara, se a gente pensa em vender o melhor plano, o momento é agora. O melhor momento é agora. Melhor vender o melhor agora. plano. Porque, assim, minha visão, assim, hoje ainda, a empresa estava faturando 5 milhões ano nesse período. Até um pouco mais, porque o contábil estava... Esse é o número contábil. Estava tudo errado. Era mais, porque a gente não tinha o processo certo. Depois eu vou voltar nisso. Mas se a gente não fizer isso agora, qual é o risco de a gente andar aí mais 3, 5 anos e chegar no mesmo valor de mercado de empresa que a gente está agora? Porque assim, esse nível de faturamento é a empresa ainda um pouco pequena ainda, você pensar na M&A. Mas os números estavam tão bons, que, cara,
Se a gente pensa em fazer isso, é agora. E, ao mesmo tempo, a gente pensando do ponto de vista da empresa também. Cara, a gente já estava muito grande no mercado de telefonia, só que para a gente crescer e ficar uma empresa robusta, você fala assim, cara, o que era um grande problema do melhor plano? Você vai trocar de plano de telefone uma vez por ano, considerando seu plano de telefone e de internet. Se muito. A média do brasileiro é mais. Às vezes é próximo de 27 meses. Então, como que eu vou construir relacionamento com o consumidor se eu tenho um ponto de contato com ele a cada 2 anos, a cada 1 ano? Eu não consigo construir marca, eu não vou conseguir construir, que é um problema do melhor plano. Tipo assim, apesar de um monte de gente ter usado o melhor plano, é muito raro alguém lembrar que usou. Aí depois você fala assim, você trocou, como é que você trocou? Na internet aí. Entrei no site. Não entrei no site. Porque, apesar de a gente ser uma empresa B2C, a gente não constrói relacionamento. Isso, para mim, era o principal problema a ser resolvido. E uma das maneiras de resolver, quando a gente olhava para fora, que é principalmente o Humana Supermarket, é falar, eu tenho um portfólio tão grande de produtos que toda vez que você tiver um serviço que está ruim, você vai pensar no melhor plano. Entendi. E vai lá. Então, eu preciso construir isso. Então, assim, bom, para eu fazer isso no ritmo que a gente está fazendo, vai demorar um tempo. Então, assim, ou a gente integra numa plataforma que já está maior, via M&A, ou a gente traz um venture capital para estruturar isso aqui mais rápido. E como aconteceu esse aquecimento do mercado, o M&A começou a ficar muito interessante. Porque, assim, querendo ou não também, cara, como empreendedor, eu contei para vocês aqui a maior parte dos perrengues que eu passei. Patrimônio é zero. Eu nem falei da dívida lá, mas no final o investidor, no momento de pagar, a gente ligou para ele e falou, cara, ó, eu sei que eu te devo, não tem como te pagar. Não tem nem como começar a te pagar. Aí ele falou, cara, eu não vou te cobrar, não. Não cobrou. Bom demais, cara. Bacana. Isso foi... Não, foi demais, velho. Porque, assim, tirou um peso. Isso antes da empresa estar gerando alguma coisa. Eu falei, não vou te cobrar, não. Foi bom para mim nesses aspectos. Eu comecei desses clientes nossos, por último, ele entrou no board porque ele é um cara muito bom, assim. Então, eu fui convidado para participar do board, estou recebendo uma grana participando ali do board da Querendo ou não, empresa. por conta de estar... Exato. Aí foi, cara, não vou te cobrar. Não. Foi legal. Assim, para mim foi bom, o resultado final não foi ruim, não foi de todo ruim, vocês se fuderam. Não sei se eu posso ficar falando essas coisas. Não, claro. Assim, cara, foi muito para quem passou o que você passou, recebeu uma oferta, né, de monetizar e passando esse tempo todo ralando. Exatamente. Tá doido. Exatamente. Cara, poder ir pra praia. Patrimônio, nós estamos querendo... eu já estava querendo ter filho. Eu falei, cara, faz sentido, saca? Entrar numa etapa diferente. Então, e foi assim, em termos de... Cara, como a gente cresceu também sem investidor, né, com muito pouco investimento, era relevante para nós, sabe, para os sócios. Então, para mim, voltar a empreender agora é numa situação muito diferente. Muito mais confortável, né? E assim, até do ponto de vista até também de conhecimento do processo inteiro. Sim. Né? Então, já passou 2 vezes né? Top demais. Uma deu mal, outra deu bom. Ô Pedrão, eu queria que você falasse pra gente, né, já que a gente está falando dessa etapa do M&A, que a gente tem o nosso parceiro, o nosso patrocinador, né, que é a Sowing Partners, que tem esse trabalho de assessoria financeira, que intermedia os negócios, né? É uma boutique de negócio que faz essa assessoria de M&A. Como que foi essa caminhada, essa jornada sua, né? Como que você foi estruturado o negócio? Qual que é a visão que você tem disso, a importância que tem desse processo para mitigar, né, riscos e também potencializar a venda, né? Se o valor que você chegou ali é um valor justo, né? Se você ficou satisfeito com o valor ali que foi feito, né? O negócio. O negócio, assim, se for pensar nesse negócio melhor plano, assim, ele... Por um momento que o deal foi feito, foi muito justo, sabe? Por um momento que ele acabou de ser liquidado, que foi ano passado, então, assim, nós já estamos na baixa de mercado, ele começa a ser um deal que foi bom demais, sabe? Então, mas é o que a gente esperava. É o que eu estava até falando. É o que você até falou.
E aí, quando a gente começou a receber essas ofertas todas, e a gente viu, pô, a galera, quando vai fazer alguma oferta desse tipo, não vai olhar meu relatório gerencial, saca? Meu relatório gerencial tem zero credibilidade. O que tem credibilidade é o relatório contábil. Então, assim, a nossa receita era muito maior do que estava no relatório contábil, as despesas estavam tudo classificadas diferente do jeito que eu classificava do ponto de vista de gestão. E aí a gente trouxe um serviço desse tipo, de CFO as a Service, para ajudar a gente a estruturar. Porque a gente falou, cara, a gente começou a ter umas primeiras conversas, então, assim, até a gente ter as primeiras conversas, até de fato fechar, isso foi mais ou menos um ano assim, que rodou aí. A gente falou, olha, a gente precisa estruturar melhor o nosso processo financeiro. A gente começou a sentir essa necessidade, sabe? Porque no momento até ali, como a gente estava usando o próprio caixa, né, não tinha investidor institucional, que se tivesse, acho que já exigiria isso bem mais cedo da gente. A gente falou, olha, agora nós temos que estruturar nosso processo financeiro. Então a gente trouxe e falou, cara, o que a gente está até falando, né? Tipo, pô, se eu for contratar alguém interno, CFO, ou vai ser uma grana que não faz sentido melhor para não investir, né? É melhor eu gastar essa grana com gerente de produto, com gerente de marketing, né? Com gerente de vendas, que vai trazer resultado ali direto. Naquele momento, porque é relevante, né? Tipo assim, ou eu faço investimento no processo financeiro, ou eu faço investimento em gerar mais receita. E eu sempre, assim, minha cabeça hoje, eu sempre vou investir mais em gerar receita, primeiro. Depois que você vê que está começando a fazer falta, que faz sentido você organizar os processos operacionais como um todo, né? Tipo, até o jurídico também incluiria nisso. Tipo assim, eu acho que o que a gente fez o melhor plano, por exemplo, do ponto de vista jurídico, é muito certo. A gente começou faturando, a gente faturou uns 6 meses sem ter CNPJ, faturava RPA no pessoa física, até o momento que o faturamento começou a crescer, assim, vai ser problema com o fisco. Temos que estruturar um CNPJ direito. A estrutura no CNPJ. A gente fez um mega contrato de acionista nesse momento? Não, a gente fez um contrato de acionista padrão. A empresa cresceu. Bom, vamos fazer um contrato de acionista decente? Porque eu falo assim, para mim essas coisas são como se fosse um seguro, né? Tipo assim, se eu vou segurar um ativo que não vale nada, não, eu vou investir em segurança no momento que o ativo tem valor de mercado. E aí a gente trouxe nesse momento, um CFO as a Service para ajudar a gente com esse processo, porque a gente, em vez de contratar uma pessoa júnior, que não ia me ajudar em nada, porque meu problema não era não fazer nada, era saber o que fazer. Então, eu precisava de alguém que sabe o que faz, que sabe quais são as melhores práticas de mercado, como é que você estrutura um processo financeiro de uma empresa que quer ganhar mais relevância, quer crescer mais. Então, o que é feito no mercado, como é que você fez? Então, para a gente era melhor ter alguém ali poucas horas, part-time, ajudando a gente. Mas mais sênior, né? Mas mais sênior, para saber o que fazer e a gente dá um jeito de executar. Então, a grande lição para mim foi essa mudança de como ver os números contábeis, que foi até quando eu levei isso, até eu saí da operação, né, do Melhor Plano em maio desse ano, até lá vinha muito nesse processo ainda. Os números contábeis, todas as notas, todas as coisas, todos os faturamentos alimentam a base contábil, vai direto para o contador. Eu espero o contador fazer o livro-razão, aí o livro-razão volta e a gente constrói o gerencial em cima dele. Se tem um problema de lançamento, alguma coisa que não deveria estar, alguma amortização que está ali que não deveria estar no contábil, imediatamente eu falo, cara, o que esse número está fazendo aqui? Você corrige a base, né? Corrige a base e volta e vai ficando tudo sentido. Por que não está reconhecendo tal receita? Porque a nota fiscal não foi emitida, só foi emitida 2 meses depois. Que era uma coisa que acontecia muito. Sim. E aí, por isso que o reconhecimento da receita nossa era menor do que de fato era. Porque no longo prazo o contábil gerencial tem que bater, né? São visões diferentes. Isso. Né? Eles têm tempos dão diferenças em tempo, mas eles têm que bater. Exatamente. E aí a gente estruturou tudo. Então, essa consultoria ficou ali com a gente 2 anos, ajudando a estruturar. E esse processo, assim, de pegar o livro-razão, montar os relatórios gerenciais em cima dele, isso com a empresa sendo auditada, né, uma vez que a Amélios comprou o Melhor Plano,
Melius é uma empresa listada na Bolsa, controlada pela CVM, né, auditada pela CVM, e passa por uma auditoria obrigatória, né, de consultoria externa, uma vez a cada 3 meses. Quatro lá? Era Ernst Young. Então, eles faziam a auditoria a cada 3 meses, inclusive os balanços do melhor plano. Questionavam os balanços. Então, esse processo ele funcionava, né, dentro dessa estrutura. Né? Tinha seus processos burocráticos a mais que demanda, mas é um processo que funcionava. Que, assim, para a gente assim, foi fundamental. Assim, que software que a gente vai usar, como é que a gente vai fazer isso, o que tem que mexer como é que o processo contábil tem que funcionar. Então, para que isso aconteça. Então, Ô Pedrão, a gente está caminhando para o fim aqui, a conversa tá top, mas a gente tem uma hora aqui. Eu queria só que você comentasse para a gente como que foi a transição, né, para o novo CEO depois da venda. Você saiu da operação agora em maio, não foi isso? Sim, isso. E finalizasse com quais são os seus novos projetos daqui para frente, o que está em mente aí, além de cuidar de menino, arrumar a casa, tirar um tempo lá para bater os pregos lá que tá fora do lugar, né? Pendurar o varal, essas coisas. E uma dica aí pra galera, né, que você deixa aí, você foi recheado de lições aprendidas, né, que a gente teve aqui hoje essa conversa, foi top demais, mas é só fazer esse fechamento aí, então a transição e os novos projetos. Cara, a transição foi bem mais tranquila do que eu esperava. Assim, eu achava que eu ia sair da operação. Assim, a gente tomou essa definição, eu e o Birk, a gente ia sair. E as decisões foram individuais, não foi uma. Até porque a gente não tem projeto junto. Nesse momento, nós estamos só batendo cada um por si. Cada um por si. Mas a decisão foi muito assim, cara, eu quero voltar a empreender, acho que meu custo de oportunidade de voltar a empreender é muito maior do que seguir como executivo. Acho que o racional que eu segui foi esse. De novo, na inocência, achando que o próximo negócio vai dar certo. Né? Sempre tem, velho. É um ingrediente fundamental, né, da inocência. Mas eu queria muito que o melhor plano seguisse bem, né? Que, cara, de criar a empresa, passando esses perrengues todos, contratar a equipe. Cara, eu quero que a equipe esteja em boas mãos, quero que a empresa tenha condições de continuar crescendo. Quero dar todo o suporte que eu posso dar, mesmo não estando na operação, sabe? Para que isso aconteça. Então, a gente deu sorte, de certa forma, porque uma das pessoas que estava no Melius e tinha saído para empreender, acabou trazendo de volta ali, fundindo ali, né, a operação do melhor plano com o empreendimento dele. Então eu já conhecia, já participava do conselho do melhor plano, então já conhecia o melhor plano completo. Então foi fácil, assim, sabe? Então, obviamente, né, uma coisa é participar do conselho, uma outra coisa é se operar, sabe? Sim. Então, cara, assim, o trabalho foi contratar algumas pessoas, né, para funções que eu ainda estava desempenhando antes de eu sair. E lembrando assim, cara, meu contrato era até final de dezembro. Eu falava, o pessoal tava lá, cara, o que vocês vão fazer? A gente, cara, eu não quero pensar nisso, eu tenho meta para bater, eu não quero pensar em nada. Eu falei, cara, mas não vamos deixar ninguém na mão, não. Nós vamos fazer o negócio direito, sabe? Então, aí até o fim do ano bateu as metas lá, o Rinaldo Parrudo. Batemos as metas, agora vamos pensar no assunto. E de dicas que você deixa aí para quem está empreendendo, que lições que... Cara, é difícil, né, cara? Tipo assim, eu acho que assim, comparando a minha história, que eu acho que cada um tem uma própria história, né? Tipo assim, que vai ter os seus gaps. Eu acho que é importante identificar quais são, né? Então, assim, no caso que eu estava até contando a história hoje, assim, eu acho que entender esse processo de um ciclo de geração de receita, né? Tipo, como é que eu gero demanda, até como é que eu concretizo essa demanda em receita, quanto que isso me custa, quais são as etapas, né, desse que a gente chama de funil, né? Quais são as etapas, onde é que está com problema. Eu acho que começar a partir daí foi o que fez o melhor plano ter sucesso. Obviamente sempre tem problemas, né? Então, mas eu acho que isso foi para mim foi o ponto fundamental, assim, do ponto de vista prático. Porque as outras coisas, né? Acho que todo mundo está cansado de não desistir, né? Acho que não desistir, assim, da noite pro dia, né? No primeiro problema. Acho que
Mas esse para mim foi o ponto mais importante. Mas acho que cada um tem seus gaps, né? Se vier alguém da área comercial, vai ter outros gaps. Tem que descobrir Sim. quais são, de organização, de equipe, de Mas eu acho que gestão. ficou muito bem. O tempo inteiro a gente conversou disso, eu acho. Assim, o É. foco da conversa foi essas lições aprendidas. Acho que Sim. você conseguiu corrigir rápido, né? No seu segundo empreendimento, você já teve um case de sucesso. Eu acho que isso é muito rápido. Com certeza. Então, Tá com 40 top anos, já tá demais. com burro na sombra, tá doido. Quem não quer isso? Ou tá Ô, na Pedrão, sombra, não. o próximo projeto é agora, você volta e conta aqui pra gente, Eu né? ainda Já não, conta eu ainda no não tenho início. projeto, ainda não. Estou namorando a parte de IA, eu acho que IA vai mudar muito as Vai coisas, ser top. mas Legal. não tem nada em concreto ainda. Estou me dando um tempo, tentando ficar Quando fora. tiver, você volta para contar. Conta a história. Bom Conta demais, os próximos obrigadão. capítulos. Muito obrigado aí pela Eu que sua agradeço presença. essa Valeu participação. demais, Pedro, Valeu. Bruno. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Um abraço. Até mais.